cornetada. Futebol sem mimimi. É com você, Patrick Saint-Martin. Let's go! Salve, salve, corneteiros! Começando então o Cornetada, seu programa de esporte sem mimimi. Lá vem, meu Deus do céu. Lá vem, Rômulo Maia. Antes de que ellos me hicieron cáncer. Ó, legal, hein? Eu sou animada hoje. Bacana. Rômulo Maia, que música é essa? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Patrick. Tudo bem, Patrick? Tudo bem. Tudo bem, Miriam? Boa noite. Boa noite. Eu manter minhas tradições aqui também. Boa noite, René Lopes, hoje aqui com a gente René também. Lopes Tudo tá bem, com a René? gente também. Olá. Olá, tudo bem? Essa é uma música chamada Quando Não Era Cantante, uma música equatoriana que tem esse pequeno trecho bem legal aí, como você viu no início. Mas canta um trechinho aí que tem nela. Acho que serei. Não, canta, vai. Que bonito se mira esse cu, el quarto apagamos a luz, quando estás dentro gritas, Ah, meu Deus do céu. letra maravilhosa. Eu tava só esperando a ver a reação da mídia, pena que não tem a câmera. Essa é a música mais tocada no Equador. É uma das músicas mais tocadas, mas é uma música que o Quadrado e o Encapié, jogadores da seleção do Equador, gostam bastante. Por isso trouxe ela pra comemorar essa classificação, essa vitória impressionante, inclusive, da equipe da seleção do Equador contra a Alemanha, que garantiu a vaga, provavelmente como melhor terceiro colocado nessa confusão que a gente vai ter. Inclusive, temos um destaque muito legal no giro hoje, além de entrevistas e muito mais, Patrick. É isso, o Cornetada tá completaço hoje. A gente vai falar muito de Copa do Mundo, né? Como o próprio Rômulo disse, sobre essa vitória do Equador em cima da Alemanha. E a gente tá acompanhando também em tempo real Japão e Suécia. Nesse confronto, a gente tira o próximo adversário da seleção brasileira no 16 avos de final e vem a Suécia batida pro gol, pega o goleiro do Japão. Não pode narrar, não se esqueça disso. Estava só René comentando. Lopes. Não, Então estava Deixa o chegando, né? Não, mas eu vou ter esse sonho, eu vou narrar. René Lopes tá aqui com a gente. Bom, Fala René. comigo, seu Patrick Saint-Martin. bem? Tudo bom, Tudo bem? querido? Boa noite pra você, pro Rômulo, pra Miriam Stone e pra você ligado aqui na Rádio Metrópolis em 104.1. Vamos prosear sobre essa Copa do Mundo que está maluca. Exclamação. Tá maluca. A gente vai falar agora da seleção brasileira, então. Já a gente vai entrevistar o técnico Evandro Fornari. Pra quem não conhece, ele foi assistente... Tá sem internet. Primeiro que tá sem internet, segundo que foi auxiliar técnico de muitos clubes no Trabalho Brasil. maravilhoso no Desportivo Brasil, inclusive. Exatamente, tem um currículo, né, invejável. Inclusive jogou como jogador, jogou no Getafe, no São Lourenço, né, jogou em outros clubes também da Europa e como treinador e auxiliar técnico, vice-campeão de Copa do Brasil, campeão gaúcho, campeão da Recopa Gaúcha, vice-campeão do Campeonato Paulista, campeão da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, campeão, enfim, muita gente. E mais do que isso, ele fez parte aí de revelação, né? Da revelação, né? De 3 jogadores que estão agora jogando a Copa do Mundo. Então, né? Ederson, Bremer e o Maurício, pelo Paraguai. 7 minutos, 2-0 pra Holanda contra a Tunísia. Só queria dizer isso. 7 minutos, 2-0. Achei até que era brincadeira, mas não. Tá feliz de novo. Holanda contra a Tunísia. Exatamente. Muito bem. Eu queria só trazer aproveitar pra gente trazer uma pequena polêmica / debate, Patrick, Mas antes da gente puxar, porque eu quero a participação dos nossos queridos ouvintes. Importantíssimo. São em todos os 4 Qual cantos. o número do Metrozap? Metrozap 619-8220-1041. 1041. Isso, ele vai pegando. Ele vai pegando. Tô chegando agora. 1041. Participe com a gente no Metrozap. Vamos falar sobre a seleção brasileira de ontem. Já quero saber o que você achou da seleção de ontem. E eu quero trazer uma outra polêmica, que tá sendo muito falada. O que vocês acham das bets no futebol brasileiro? A gente teve hoje o Ministério Público denunciando, né, a Cazé TV que tá fazendo a propaganda, alguns falando de bet. A gente sabe que a bet tem cada vez mais clubes brasileiros e mundiais, inclusive em 70%, se eu não me engano, de todas as 6 principais ligas do mundo tem um time patrocinado por bet. No ano passado, todos os times do Brasileirão tinham alguma bet patrocinando. Fato. E a gente tem a Copa do Brasil que leva o nome de uma bet, que eu não vou falar o nome aqui porque ela não tá fazendo nada pra gente.
Não, a Copa do Brasil, o próprio Brasileirão. Isso, né? exatamente. Tem um papagaio chato que fica o dia inteiro cantando o nome daquela bet. Mas enfim. Os principais campeonatos, torneios brasileiros nacionais têm aí uma bet como patrocinadora principal, E né? é isso, então vocês estão nos acompanhando, mandem sua mensagem no nosso Metrozap, lembrando 619-8220-1041 para poder falar do que vocês acham das bets no futebol brasileiro, no futebol mundial e claro, sobre a nossa seleção brasileira que ontem jogou e encantou. Onde é que você tá olhando esse telefone aí? Que você decorei. Não. Decorei, Você tá olhando onde? Fala pra mim. Decorei. Vou falar, né? Colinha, tem colinha. Tem colinha? Tem colinha. Romulo Eu não Maia. sou, A gente eu não sou tá- baú pra guardar segredo. Tem Perfeito. colinha. Bom. É o 71. papagaio da Betano, o 71. Vamos falar então da seleção de ontem. Ó, quero saber de vocês o que vocês acharam. Eu tenho a minha análise. Pois, E eu já sei que é diferente. Eu já sei que é diferente da opinião do Rômulo. Porque o Rômulo, o Renner, Estou empolgado. Empolgiu? Empolgiu, né? o Rômulo ontem chegou a dizer que se empolgou e tava torcendo por um gol do Neymar. Empolguei. Ontem E- foi uma empolgação. E buscando Grande abraço, camisa. Vitor Hugo. Buscando camisa do Neymar pra comprar. Graças a Deus eu passei por sabe aquela como é que se fala? Lavagem cerebral? Parece que fizeram comigo outro, falando assim, ó, agora é X, agora acabou. Só se for mesmo. Bom, Se a gente puxar no histórico, né, Patrick, vale lembrar que em 58 aconteceu a mesma coisa, tá? Sabe com quem? Com Só quem? com o tal de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. aconteceu o quê? Aconteceu isso que aconteceu com o Pelé, Neymar. né? Os dois primeiros jogos, o Pelé ficou fora da Copa de 58 e ele estreou contra, se eu não estou enganado, a União Soviética em 58 no terceiro jogo, tá? Ele viria a marcar o primeiro gol nas quartas de final, vale lembrar que a Copa naquela época era apenas 16 times, Sim. em 58, e aí o Pelé estreia e apenas na terceira rodada. Por quê? Eu vou convidar você, claro, lá no metrópolis.com, dá um Google sobre essa história, que, né, eu tive o prazer de escrever, referenciada, sabe por quem? Pelo Escovão. O Escovão chegou até a mim, trouxe essa informação, e aí eu fui atrás e realmente aconteceu. Vou resumir rapidinho. Sim. Antes da Copa do Mundo de 58, a seleção brasileira fez um amistoso contra o Corinthians. Naquela época era costumeiro, né? Times fazerem amistosos contra a seleção brasileira. O Brasil ganhou de 5-1 do Corinthians e um zagueiro acabou fazendo uma falta muito feia no Pelé. E o Pelé acabou se contundindo e ficando de fora. E aí o Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, nos anos 50, e acabou levando. Falou, não, eu sei que o Pelé vai se recuperar e eu vou levar ele pra Copa. E aí ele levou pra Copa do Mundo na Suécia, ficou se recuperando, começou a primeira rodada, nada. Segunda rodada, nada. Na terceira rodada, o Vicente Feola, que era o técnico da seleção brasileira, escalou o Pelé e o resto, todo mundo sabe a história, o Brasil foi campeão mundial. Mas não vamos levar pra comparação. Não, claro, não se compara Neymar com o Pelé, ok. E eu não tô nem falando Nem o com Messi, você. nem o Messi. Eu tô mandando um recadinho pros nossos ouvintes, porque eu sei que vai vir, né? Claro, A claro. gente não tá comparando, Renner Lopes não está comparando, né? A qualidade técnica de Pelé e Neymar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Até porque eram épocas diferentes também, a situação da saúde era outra, mas aconteceu. Os dois jogos primeiros, os dois não jogaram, e agora os dois jogaram no terceiro jogo. A situação é semelhante de fato. Só um detalhe curioso, no jogo da Holanda tá 2-0 e a Holanda tem um chute no jogo. Ué. Porque outro gol foi contra. Que beleza! Mais um gol contra da Copa. Não, vai passar de longe, passou viu? o recorde. Vai passar de longe. Vamos analisar o jogo do Brasil. Quem entrou nesse estúdio, hein? Que tá um cheiro de perfume aqui, gente. Rapaz. Gabriela, né? Entendi. O nome dela é Gabriela, sabe? Gabriela. Ela nasceu assim, ela cresceu assim. Isso. Mas eu quero saber se é o WePink. É o WePink? Eita! Ah lá, é porque nós vamos falar agora do Virgínio. Ok. Eu vou te falar o seguinte, ó, Vinícius Júnior está comendo a bola na Copa do Mundo. A Virgínia engordou? E eu A vou Virgínia dizer, engordou, foi? e eu vou dizer por que ele tá comendo a bola. A cara tá? de Milestone foi espetacular. Você também esperava mais, não foi? Vocês A estão amiga já tomou cada susto aqui hoje e só tem 10 minutos de programa. Vocês são demais, Mas hein? vocês estão levando pra um caminho que eu não sei o que Não vai é, por aí, gente. não. Calma, não vai por aí não. Vamos voltar a falar do Ipinco. Não, eu vou falar por que que o Brasil tá indo bem. E a gente não tem que agradecer, né, a Vinícius Júnior, Matheus Cunha. Gente, deixa eu te falar um negócio. O Vinícius Júnior só tá fazendo os gols que tá fazendo
é por causa da Wipink, é por causa da Virgínia. Então a gente tem que agradecer a Virgínia que vai trazer esse Hexa. Não é negócio de Neymar e Hendrick não, viu, gente? É Virgínia Fonseca. Grande Virgínia, muito obrigado pelo que você está fazendo. O que esse menino tá comendo a bola é impressionante, o Vinícius Júnior, gente. Não sabia que a Virgínia era habilidade de bola, mas Não fala isso não. Ó, seguinte, vamos falar do jogo do Brasil de ontem, então. Vamos. Onde até Rômulo Maia se empolgou com o Neymar Mas o Júnior. Neymar não foi só o Rômulo, não. Muita gente Neymar não, empolgou. com a seleção. O Muita Neymar gente eu comecei a torcer empolgou. pelo gol dele. Muita gente empolgou, o Patrick. Patrick. Obrigado. Patrick. Pois é, muita gente se empolgou. E não é nada errado dizer que empolgaram com a seleção mesmo. Muita gente queria que o Neymar voltasse. Mas peraí, o Brasil jogou isso tudo pra dizer que é pra se empolgar, o Hexa vem e etc e tal. Vamos analisar. Sim, claro. Vamos lá, racionalmente. Vamos tá? racionalmente. Vamos tirar. Sai emoção, vamos falar o Isso, racional. como agora. jornalistas esportivos. Exato. Vocês acham, de fato, com que o Brasil jogou ontem, o Brasil tem condição de sexo? Não. Perfeito. Ao meu ver, nesse momento, não. Perfeito. A Copa do Mundo, efetivamente, na minha opinião, vai começar a partir de segunda-feira. Porque aí a gente, inclusive, vale lembrar, neste momento, com os resultados, o Brasil está enfrentando o Japão. Abre o olho, Brasil. Por enquanto, sim. Por enquanto, são resultados de momento, tá? Então, assim, eu vejo que o Brasil ainda não. Primeiro estágio passou, beleza, tomamos um sufoco do Marrocos. Aí agora, né, passando pelo Haiti, devia ter passado mais o carro, mas passamos ok. E fizemos uma boa apresentação contra a seleção escocesa. Pero não é o caso de falar, o Brasil vai ser. Calma, torcedores, calma. Já tem muito feijão pra obrigado comer. a zaga da Escócia que jogou pelo Brasil ontem, né? Exato. Exato, ainda tem isso. E tem muito feijão pra comer. Nem sabia que Léo Pereira era escocês, mas tudo bem. Não, ainda tem isso. A Escócia entregou, Sim. né? Sim. Gols para o Brasil e a gente precisa colocar isso na balança. E o juizão era ruim também, hein? Muito. Um detalhe. Meu Deus. O gol do Vini Júnior foi totalmente Meu Deus, legal. aquele ali nem na Série B ele ia ser aceito. Ó, É impressionante. E vou dizer mais, o César Ramos foi o mexicano que aprontou, viu, Patrick? Ele já havia recebido uma reclamação formal da CBF tempos atrás Olha aí. contra essa situação ridícula dele. Então não é a primeira vez que a CBF vê o árbitro César Ramos do México apitar mal contra a seleção brasileira. Meu Não é a Deus. primeira vez, é a segunda. Meu Deus. E se o Samichaldi realmente for pra cima, vai ter reclamação de novo. Porque, ao meu ver, eu conversei agora com o Robson Morelli, que é o correspondente do Metrópolis na Copa, pelo nosso prorrogação na Metrópolis TV. É consciência de todo mundo. Não foi falta do Vinícius Júnior. Foi jogada normal, seria o quarto gol do Brasil. Inclusive, Gente, hoje tem uma jogada no primeiro gol do Equador, no primeiro gol da Alemanha, aliás, Sim. que até acerta o joelho, o pé que acerta a cara do jogador, que foi muito pior do que o do Vinícius Júnior e o gol foi mantido. Não, e Zé. que também não foi falta, nenhum dos dois foi uma falta. o Vinícius Júnior botou o pé no gramado, né, na frente do jogador Da Escócia. Da Escócia. Olha, deu branco legal aqui, hein? Rapaz. Botou o pé na frente ali, na frente do corpo do jogador escocês. E ele chutou o Vinícius Júnior e vida que segue, gente. Não foi absolutamente Olha, nada. esse aqui, ele que chuta o Vini Júnior. Ele que chuta o Vini Júnior. Absolutamente nada. Mas enfim, e era isso que eu queria falar, assim. Pra mim, pelo que jogou ontem a seleção brasileira, de fato, ainda o Brasil não chega longe. Foi bem, fez os 3 gols, legal, maravilha. Mas exatamente o que o Renner disse, torcedores, calma. Porque a gente ainda viu muitos buracos, muita pobreza de jogada, Sim, né? sim. Muita falta de entrosamento, triangulações, etc. Agora, eu quero destacar uma coisa, viu? O que fez o Ancelotti ontem, eu entendo, mas eu não sei se gosto. Em que Eu não tenho sentido? uma resposta ainda pra isso. Em que sentido? Ele recuou um pouco mais o Lucas Paquetá Sim. pra jogar um pouco mais recuado e liberar assim o Bruno Fernandes. O Bruno Magalhães. Hã? Não, o Bruno Guimarães. Você falou Fernandes. Ah, foi? Gente, eu não tô bem não, hein? Me traga o meu remédio. Foi só falar da Escócia. Traga o meu remédio. Bruno Fernandes de Portugal, pelo amor de Deus. O Bruno Guimarães. E ali, eu não sei se o Bruno Guimarães tem a capacidade de ser esse 10 que a seleção precisa.
Mas você sabe onde o negócio, Patrick? Eu penso que o Ancelotti achou o time. Achou? Eu acho que com esse método de jogo, que você, né, disse que não gostou. Mas não sei se gosta, não tenho ainda. Não tenho uma opinião formada. Ainda não, Ao meu ver, eu acho que encaixou. E eu acho que esse é o time que o Brasil vai mandar para os próximos jogos. Claro, correções pontuais, eventualmente um Neymar entrando ainda no segundo tempo para pegar ritmo de jogo. Ele disse, inclusive, no final do jogo que estava bem, que estava 100%, né, para poder... Eu quero falar do Neymar já. Já vai falar do Neymar, mas eu penso o seguinte, acho que o Ancelotti encontrou o time. Acho que é esse time que vai para a sequência da Copa do Mundo, com uma correção ou outra pontual. Com o Ryan? Talvez. Foi bem o Ryan, hein? Foi. O Ryan é perfeito pro que o Brasil faz, né? Marcar pressão, marcar mais em cima, aquela marcação alta. E vale lembrar que essa foi a 15ª escalação do Brasil na era Ancelotti. Ele nunca repetiu o mesmo time. Então eu acho que se precisava chegar a um denominador comum, realmente era agora. Eu acho que agora ele conseguiu encontrar a escalação ideal. Pode ser. E eu quero falar um pouquinho do Neymar. Vamos falar do Neymar? Patrick, já que você falou Neymar, antes que o assunto se perca aqui, com a mensagem que o nosso ouvinte mandou, né? Manda. Um comentário. Está querendo interagir aqui com vocês. Vamos, claro. O Matheus, ele disse assim, outro detalhe... O Pelé, ou ele quis dizer a pele, tinha metade da idade, ou o Pelé. O Pelé. Tem que pôr um acento, meu. O Pelé. Tinha metade da idade, né? Do Neymar agora, no caso. Sim. Outro fator importante, claro. Já tá digitando. Não, claro, a gente tinha 17 anos. Exato, tinha 17 anos. Foi mal não, tem que aprender isso. Não fala assim com ouvinte. Desculpa, Matheus, ele disse que tá dirigindo. Não, então tá bom. Então sai do celular pra começar daí. Pode, pois é. Só piorando. Meu Deus. Manda áudio da próxima vez que é mais fácil. Manda áudio. Mande áudio. Só cuidado com o lugar, senão vai levar muito. Mas é verdade, Pelé tinha metade da idade. É uma outra condição, como a gente disse. As situações são as mesmas. Metabolismo, a saúde era outra, os tratamentos eram outros. Ele se tratou muito com compressa de água quente, não tinha aquele negócio de injeção, aquele negócio todo. Claro, são situações diferentes. E o Pelé não jogava Kings League também. Jogava Kings League, isso. um e fator. nem jogava poker. Exatamente. Então, assim... O Neymar é muito melhor no poker do que o Pelé. O Pelé jogava muito. Sim. Né? Não é poker? É poker, não, jogava muito. Verdade. Então, assim. Muito bom. Nossa senhora. Então, assim, são condições diferentes, mas ele entrou apenas no terceiro jogo. Falando sobre... Quando você jogava, Patrick, você colocava com pressa também? Recebia com pressa? Não, era bem lento. Não entendi. tinha muita pressa, não. Era bem devagar. Falando sobre o Neymar. Amigo. Gente, o Neymar não tem condição nenhuma de jogar uma partida de futebol. Assina embaixo. Concordo. Nenhuma. Em todas as situações que tentaram jogar ali, a bola parecia que batia na parede. Na parede e voltava. Ele não conseguia dominar a bola, assim. Tudo bem, tem a questão física, voltando de lesão, condicionamento, né, treinamento, ritmo de jogo e etc. Ok. Foi só o primeiro jogo pra ele voltar beleza. Voltar a vestir a amarelinha depois de 1000 dias. Estreia, né? Pra dizer assim, joguei minha 4ª Copa, ponto. Agora, até o próprio Morelli disse no Metrópolis TV de que existe a chance do Neymar sequer jogar de novo na Copa do Mundo. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Existe uma possibilidade muito forte que ele não jogue mais. Mas é igual... Mas o poker tá todo... no poker tá lindo. Mas é igual o próprio Ancelotti disse, eu só vou contar com quem tá 100%. Né? Se ele não tiver 100%, ele não vai contar. Isso aí foi antes de fazer a convocação, né? De Neymar. Então, né? Pois é. 82201041, vamos colocar a galera aí pra dar uma cornetada. Boa noite, pessoal da Rádio Metrópolis, Marcos aqui. Então, minha opinião em relação às bets é o seguinte: quando você vive num país onde o pessoal costuma tirar dinheiro do Bolsa Família para apostar, não se pode dar tanta liberdade assim para as bets como tá dando agora. Teve uma época aí que teve uma discussão a respeito de toda essa liberdade, né? Tanto é que agora eles têm que ter uma autorização especial. Eu acho que tem uma parte tributada também, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, aparentemente tá dando muito bom para eles, né? Porque tá bet em todo lugar. Mas ao mesmo tempo, tem um trecho de uma das lives do Cazé falando que sem o patrocínio dessas bets, não seria possível eles ter tantos campeonatos assim para transmitir no YouTube. Eu ia falar isso. Então é aquilo, né? O dinheiro é quem manda.
Eu ia falar isso, até sobre as bets, é um assunto mais complexo, a gente pode debater um pouco disso também. Eu tenho uma opinião talvez um pouco diferente, sabe? Gente, a bet, ou as bets, o mercado, a indústria de bets, ela já tem mais arrecadação do que o agro no Brasil. É verdade. Tá? Ou seja, dá dinheiro para o país. E aí, mas as pessoas, né, se viciam e etc. Aí eu acho que é um pouco do atestado ou do reflexo de que o Estado não tem a capacidade de fazer uma educação para essas pessoas suficiente, uma política pública que de fato mostre, né, que não é legal, que não é bacana, ou o vício, tá? Não tô dizendo a bet. Porque é um entretenimento. E aí eu não sei se eu tenho uma opinião assim de não, tem que tirar a bet do país. Não pode mais ser aceitável o bet no país. Opiniões favoráveis e contrárias. Acho que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Também, obviamente, como tudo, né? A questão é achar o equilíbrio, né? Exato. E aí é isso. Acho que eu, Patrick, talvez não excluiria ou cancelaria as bets no país. Mas talvez buscasse encontrar uma maneira de que elas estivessem no país e não fossem prejudiciais ao povo. É mais ou menos por aí. Não, também, e agora um detalhe legal, e muita gente tem batido nessa tecla, Patrick, Rômulo e você que nos acompanha, é a questão da saúde. Se você não tem condições, pare. Todo mundo tá batendo. Se você tá assistindo, tá participando de uma bet e não tem condições de saúde, pare imediatamente. Procure uma ajuda, converse, né? Então, todo mundo tem batido nessa tecla. Tem que ter muito cuidado. E se isso se tornar um problema de saúde, pare imediatamente. Sim. É a recomendação que se dá para que todo mundo tenha uma saúde. Bet não é emprego, mas é uma diversão, ok. Mas a partir do momento que você começa a atingir o seu, né, o seu pessoal, a sua família, puxa o freio de mão, papai. Não tem conversa. Aquela necessidade de vender coisas pra apostar e etc e tal. Eu trabalhei com apostas esportivas e por 2 anos, né, numa empresa global. Eu vou dar um dado aqui que as pessoas precisam entender. O que o Renner trouxe de que não é emprego, de todos os apostadores que escolhem viver disso, só 3% tem lucro. Sim. 3%. Então, assim, é muito pouco, sabe? Então, quer jogar, quer apostar, pô, beleza, mas é entretenimento, é diversão, né? Vai ali, bota, pô, legal, bacana, ganhei e tal. Mas é complicado, é um negócio que pega a gente, o próprio bolão, vou te dar um exemplo, hein? Sim. A gente faz bolão. A minha esposa ontem tava torcendo pra Escócia porque ela colocou 3-1 no bolão. E aí, ela tava triste. Olha que ponto se chega. Com porque a vitória do Brasil, mesmo porque não foi 3-1 e 3-0. É isso. E o Brasil ganhou, hein? Mas ela tava triste porque não foi 3-1. É isso. Enfim, vamos pra um rápido intervalo. A gente vai agora lá. Apita o árbitro. Terminou. O árbitro esqueceu da apito. Terminou no primeiro tempo aqui do Cornetada. No próximo bloco a gente tem entrevista e mais debate sobre Copa do Mundo. Intervalo também, Japão e Suécia, não. Parada para hidratação. Acabou o primeiro quarto. Isso. Tempo da água. Parada para hidratação, 26 minutos, Japão e Suécia 0-0. A gente volta já já. Rádio Metrópolis 104.1. Conexão Metrópolis. Ainda tá no ar? Let's go! Afinada. Estamos de volta com Cornetada aqui na 104.1 FM. E vai continuar tendo, viu? De segunda a quinta, de 8 às 9 da noite, a gente tá aqui pra debater, falar um pouquinho de futebol. É legal demais falar de futebol, né, gente? Nós gostamos, né? Faz umas abobrinhas, mas... bom demais, Júnior. É bom demais, Júnior. Mas posso fazer meu jabazinho também? Claro. Segunda, sexta, 6 da tarde. Boa. Prorrogação Metrópolis no canal do YouTube do Metrópolis. Isso. Você vai lá, estamos lá falando as abobrinhas sobre futebol e Copa do Mundo. Boa. Me chama lá um dia. Se você liberar do bate-papo Metrópolis, você vai lá fazer um programa comigo? O Toninho Pop me libera. Alô, Toninho, libera. Tá tudo certo. Vamos fazer a nossa entrevista de hoje? Bora. A gente vai conversar com ele, que já trabalhou no Vasco, na Universidade Católica, no Botafogo, no Ceará, no Sporting Cristal, no Grêmio, no Corinthians, no Atlético Paranaense. A gente vai conversar com Evandro Fornari. Se você não conhece o homem, deve conhecer, viu? Tá sem internet. Que o homem... pois é.
O homem é brasileiro é um ítalo brasileiro. Ítalo brasileiro. Evandro Fornari, exatamente. Evandro, boa noite, seja bem-vindo ao Bate-Papo Metrópolis. Ó o bate-papo, ó. Até agora, é o cornetado. Eu vou embora, então. Tudo bom, Evandro? Boa noite. Tudo bem, para mim é um grande prazer, fico muito feliz, né, de poder participar do programa e estou à disposição de vocês, né, para que precisarem. O prazer é todo meu. Quando a pessoa vai no automático, né? O Evandro, coitado, não tá sabendo de nada. Antes do cornetado, Evandro, eu apresento com o Bate-Papo Metrópolis, que é o nosso programa jornalístico, e aí eu vou no automático. Quando a gente faz as entrevistas, é assim que eu começo. E aí eu só fui. Mas é assim mesmo, tá tudo bem, faz parte. Evandro. Exato, é assim. Evandro, vamos lá, você acabou participando, né? Você fez parte aí da revelação de 3 jogadores que estão hoje na Copa do Mundo 2026, né? O Ederson, o Bremer e o Maurício. É isso mesmo, né? Essas que eu trabalhei no Atlético Paranaense com o Bruno Guimarães, né? Trabalhei também com o Léo Pereira, né? Sim. Recentemente no Vasco com o Ryan, com o Ederson, sim, Corinthians, com o Everton, goleiro, né? Que também foi convocado, e também com o Luiz Henrique no Botafogo, né? Então foram tem mais gente. Como eu falei, né? Com o Ryan, né? Que foi o atleta mais recentemente que eu tive a oportunidade de trabalhar. Caramba, é muita gente. Muita gente boa. E como é que você está enxergando a atuação, o desempenho desses jogadores na Copa do Mundo 2026? Lá atrás, quando você trabalhou com eles, você já enxergava? Quem que você olhou e falou, cara, esse aqui vai longe, viu? Olha, eu assim, vamos lá, eu trabalhei com o Léo Pereira do Atlético Paranaense. A gente tá, peraí, Evandro, desculpa te cortar, a gente tá com um probleminha na ligação, a gente tá tentando resolver aqui um pouquinho na nossa mesa pra gente ter uma qualidade de áudio melhor. Fala com a gente, por gentileza, vamos lá. Cortando? Tá cortando a ligação, né? Vamos tentar desligar e ligar de novo? A gente já liga pra você, Evandro. Vamos tentar conversar com o Evandro Fornari mais uma vez, daqui a pouquinho, portanto, pra gente falar, porque, gente, é muita gente que esse homem, né, trabalhou, né? Então, Bruno Guimarães, Léo Pereira, Ederson. Só gente fina, elegante e sincera, Luiz Henrique, né? Muita gente, portanto, que ele já trabalhou, que hoje estão aí na Copa do Mundo 2026. 35 minutos do primeiro tempo. Olho no relógio. O Japão vai empatando com a Suécia 0-0. Só pra gente dar o panorama, o cenário atual. E com Tunísia, esse empate. 0, Holanda 2, tá? 0 Tunísia e Holanda 2. Com esse empate Japão e Suécia, o Brasil enfrenta quem na próxima fase? Já diria Japão. Serginho Grossman. Japão. Portanto, com esse empate, o Japão é o próximo, né, adversário do Brasil. O que aconteceu ali com o jogador da Suécia, gente? Teve um cruzamento que ele acabou sendo acertado, e vale lembrar que o Japão, beleza, tinha o Hugo Souza, tinha outros jogadores, tinha Fabrício Bruno, mas o Japão venceu o Brasil em um amistoso recente, né? Então fica aí esse medo aí, né? Sem dúvida nenhuma. A gente tá com o Evandro de novo na linha. Evandro, nos ouve? Oi, sim. Agora tá melhor. Então diz aí pra gente, quem que você lá atrás, quando trabalhou com aquele jogador que hoje tá na Copa, que você disse, rapaz, esse aqui vai bem? Bom, que nem eu falei, eu tava comentando, o Léo foi um menino que nós trabalhamos assim, trabalhei com ele na base, né? O Léo Pereira. Na categoria, isso, o Léo Pereira. Depois trabalhei com ele na categoria sub-23, até chegar no profissional. Né? Então o Léo, ele já assim, se destacava, né, pela sua qualidade técnica, por ser um zagueiro rápido, um zagueiro assim, de um bom entendimento técnico e tático, né? Então, assim, era questão de tempo, né, para ele se tornar um zagueiro, né, do mais alto nível, como aconteceu. Depois ele acabou subindo para o profissional do Atlético Paranaense, né, onde a gente foi campeão da Sul-Americana em 2018, depois da Copa do Brasil em 2019. Então foi um jogador assim que a gente já esperava, né, que ele conseguisse assim chegar no mais alto nível, né? Boa, Léo Pereira. E o Léo Pereira até no próprio Flamengo teve uma ascensão, né, uma evolução muito boa, né? Muito grande,
Muito boa mesmo. E como é que você está enxergando a seleção, Evandro, nesse ciclo de Copa do Mundo, mais especificamente na própria Copa do Mundo? Como é que você está vendo essa evolução desses 3 primeiros jogos da seleção brasileira? Olha, uma evolução muito, muito boa, né? E também esperada, né? A gente que conhece, que acompanha, que está o dia a dia, né, no futebol, a gente sabe do potencial da nossa seleção, sabemos que tem jogadores que podem, né, desequilibrar jogos, como a gente vem acompanhando aí nesse momento, né? O caso do Vinícius, né? O próprio Ryan, que entrou muito bem no jogo de ontem, né? Foi bem, e né? também o que está chamando assim a atenção, pelo menos para mim nesses jogos, é a organização também coletiva, né? Que o Ancelotti também vem conseguindo implementar e colocar. Então eu acredito que a seleção só tem, né, a evoluir, né? Claro que agora vai entrar no mata-mata, né? Que é uma outra competição, né? Por mais que a chave de grupos, aonde que a gente entra numa situação que é obrigado a passar, né? Agora entra no mata-mata, que são jogos decisivos, né? Então, agora o bicho pega. Então, mas a expectativa é que o Brasil ele continue, né, nessa evolução, que os atletas cada vez vão ganhando mais confiança, né? Sim. E esse eu falo, se, né, o coletivo ele tá forte, né, as características individuais elas vão aparecer, né? Como tem acontecido. Agora você falou que trabalhou com o Luiz Henrique, né? Eu queria perguntar um pouquinho sobre ele, porque ele não entrou na partida de ontem e parece que vem perdendo espaço até na própria seleção brasileira. Ele chegou a ser treinado ali no lugar do Rafinha, mas o Ancelotti preferiu o Ryan e depois colocou o Gabriel Martinelli. Por que você acha que o Luiz Henrique não tá tendo muitas oportunidades? E mais do que isso, como é que você enxergou o Luiz Henrique quando trabalhou com ele no Botafogo? Ele tem um X1, né? Como a gente fala, um individual muito forte, né? Sim. Olha, eu trabalhei com ele no Botafogo, não foi muito tempo, né? É um jogador, né, de um grande potencial. Eu vejo assim, ele e o Luiz e o Ryan com características muito parecidas, né? Jogadores de força, jogadores de desequilíbrio, jogadores que têm 1 contra 1, né? Agora, respondendo a tua pergunta, acredito que foi muito pelo momento, né? Pelo feeling né, da comissão, daqui a pouco analisando, né, a seleção da Escócia no caso do jogo de ontem, optando talvez por uma entrada do Ryan, que talvez seja um atleta que consiga pressionar um pouco mais alto, pressão mais forte, tanto é que o primeiro gol, né, do Vinícius sai de uma pressão do Ryan. Então, assim, acredito que seja muito, né, o detalhezinho às vezes de você avaliar o adversário, o que por exemplo o Ryan pode me entregar nesse jogo, o que o Luiz pode me entregar, o que não pode, entendeu? Então vai muito assim, às vezes da particularidade de cada comissão, do momento, né, que eles estão sentindo o atleta, às vezes até nos treinos, né, da confiança que o atleta está passando, né? Porque se você for pegar os amistosos que antes da Copa, né, o Luiz Henrique estava até tendo mais oportunidade do que o Ryan, né? Sem dúvida. Com certeza. Ele já tinha sido convocado mais vezes, né? E para esse jogo, né, na minha opinião, claro que o Ancelotti, né, acertou, e não só pelo que o Ryan fez no jogo, mas também trabalhando com o Ryan, né, saberia e sei desse potencial que ele tem, né? Então, assim, muita decisão, assim, tomada, acredito que em conjunto, né? Mas sempre frisando que o atleta, nesse momento, pode entregar o melhor, coletivamente e também individualmente. É isso. Fornari, primeiramente, boa noite, Romulo Maia falando. Queria fugir um pouquinho dessa parte de Copa do Mundo para falar de uma dupla que a gente falando de alguns jogadores tem jogado muito bem, feito boas duplas na Copa, mas eu queria que você falasse um pouquinho de um cara aqui do Distrito Federal que você trabalhou junto, Thiago Nunes. Vocês fizeram uma parceria muito grande, né? Estiveram em vários lugares.
Já trabalhava em esporte lá no Peru, no Sport Cristal, Botafogo, Universidade Católica, Grêmio, Corinthians, enfim, vários clubes. E eu queria que você falasse um pouquinho do dia a dia, né, de vocês dois juntos e como vocês dois também formaram vários bons atletas. A gente já falou de alguns que você formou, junto com o Thiago Nunes vocês fizeram a formação de outros bons atletas também. E eu queria saber como é que era essa boa dupla que vocês fizeram juntos. Opa, primeiramente boa noite, um prazer estar falando contigo. Realmente, assim, quando o Thiago chega no Atlético Paranaense em 2017, eu já tinha 5 anos de clube, né, nas categorias de base, e a gente inicia, né, um grande trabalho em 2018, quando a gente é campeão estadual, né, depois a gente acaba ganhando a Sul-Americana de 18, Copa do Brasil e 19, né, e depois a gente acaba, né, trabalhando no Corinthians, Grêmio, Ceará. E aí depois do Ceará, o Thiago tem, junto, né, a gente conversando, tem essa ideia da gente abrir esse mercado sul-americano, né? Então a gente vai para o Sport Cristal, depois a gente volta pro Botafogo. E meu último trabalho com o Thiago foi ano passado no Universidade Católica, né? Então, assim, respondendo a tua pergunta, foi um trabalho vitorioso, né? A gente... nós chegamos a 7 finais juntos e ganhamos 5 títulos, né? Que isso, hein? Foi um trabalho assim, vitorioso, assim, porque depois nós também ganhamos o Campeonato Gaúcho com o Grêmio, a Recopa, né, Gaúcha, chegamos à final do Campeonato Paulista em 2020 e perdemos nos pênaltis com o Palmeiras, que o treinador era Luxemburgo. Então foi assim um trabalho, né, um trabalho de sucesso. A gente iniciou junto uma trajetória, né? Porque, como eu te falei, o Thiago chega para assumir a categoria sub-20 do Atlético Paranaense e eu tô na categoria sub-17, né? E aí depois a gente acaba subindo junto pro aspirante, que é o sub-23, e aí a gente dá sequência nessa carreira. Praticamente, né, foram 8 anos juntos, né? De grandes trabalhos, né? Grandes conquistas. E como você bem falou, a gente, né, revelou assim grandes jogadores, não só no Atlético Paranaense, mas em outros clubes também que nós passamos, né? E tivemos uma grande experiência nos clubes que nós trabalhamos fora, né? Como te falei, no Universidade Católica, no Sport Cristal. Eu tenho certeza que a gente também, né, sem conquistar título, mas a gente deixou um legado, deixamos as portas abertas, né? E tanto é que ele continua ainda trabalhando nesse mercado sul-americano. Então, foi um trabalho de parceria, né? Um trabalho de sucesso, né? Então, a gente se deu muito bem nesse tempo que nós trabalhamos juntos, né? E em relação, para fechar minha parte aqui pelo menos, em relação à formação de atletas hoje em dia, eu e o Patrick, a gente falava aqui no outro programa que a gente vê muitos atletas, cada vez mais cedo os atletas têm ido para fora e a gente não tem formado tão bons atletas. E tem muito aquela história, um bom volante que sabe sair jogando vira meia, um cara que corre muito bem, um ponta que é muito veloz vira lateral. Como é que você tem visto a formação de base no Brasil hoje? Não, e falta, só complementando, Evandro, desculpa, até falta um carinho da CBF para as categorias de base também, né? Para que a gente tenha uma nova geração cada vez mais forte, assim. A gente percebe hoje que a nossa geração não é tão forte, pelo menos em relação às passadas que nós tivemos na seleção brasileira. Perfeito. Eu, assim, vendo e analisando, né, cada vez está mais precoce, né, no sentido de um menino de 16, 17 anos, ele acaba, às vezes, nem passando, né, por todas as etapas, né. Eu fui atleta, eu passei no sub-15, 17, sub-20, meu primeiro ano de sub-20 eu fui pro profissional, né, que já era algo, assim, meio que fora da normalidade. Mas hoje você vê um menino de 16, 17 anos, ele acaba tendo um destaque na equipe, na formação, né, nas categorias de base, e esse menino diretamente pro profissional, né? E às vezes, né, ele às vezes acaba queimando algumas etapas, né? Outras ele chega e daqui a pouco ele começa a resolver e daqui a pouco já é vendido para fora, quer dizer, ele nem acaba que ele não vive o futebol brasileiro, né? Isso. Ele daqui a pouco ele faz e aí ele vira um jogador europeu, né? Isso, e daqui a pouco nem profissional às vezes passa, né? Quantos jogadores que a gente às vezes observa, putz, esse cara tá estourando na Europa, mas onde ele jogava aqui? Pois é. Ele jogava na base. Exatamente. Né? E assim, e o que eu vejo também, eu respeito
todos, né? Tanto treinadores estrangeiros, atletas também que vêm, né? E hoje tem muitos atletas de fora que estão jogando no nosso país, e às vezes também perde um pouquinho assim a oportunidade às vezes da base, né? De dar mais oportunidade para a base. Então, eu, por exemplo, né, peguei toda a transição ali do Atlético Paranaense, 2015, 16, 17 até 19, que eu fiquei 2019, mas aonde que o clube tinha uma linha muito bem definida, uma metodologia muito bem definida. E parece que... Desculpa te cortar, Ivandro, mas parece que no Brasil hoje tem-se o medo, aquela aversão de não, vai queimar o menino. Não, gente, bota pra jogar, deixa ele desenvolver, deixa né? o menino brincar. Então assim, tinha uma metodologia muito bem definida. Então quando esses meninos subiam pro profissional, eles já estavam prontos para jogar, né? E jogavam, e acabou, o Renan Lodge foi vendido, o Bruno Guimarães foi vendido, né? Tô citando os dois, mas outros atletas também. Sim. Então por que eu falo isso? Porque eles deram tempo ao tempo, não foi não atropelaram, né? Não queimaram etapas, que para mim isso é importante, mas mas esse menino de 17, 18 anos já tem condição de jogar no profissional. Ok, mas daí ele fica 6 meses no profissional, o que acontece? Vai embora, vai para a Europa, né? Ou né, vai para outro mercado. Então ele acaba perdendo essa identidade com o clube, com a identidade do futebol brasileiro, né? E acaba que a gente daqui a pouco ir para achar um outro, né? Que é difícil hoje você achar o jogador diferente, né? O cara que faz a diferença, né? É muito difícil, né? Então se perder um pouco isso, né? Eu acredito assim que em termos de competição da base tá ok, porque tem Campeonato Brasileiro Sub-20, tem Copa do Brasil Sub-20, tem Sub-17, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sub-15 tem Campeonato Brasileiro também. Então assim, tem competições, né, justamente para estimular esse nível de competitividade, né? Agora, talvez esse tempo, né, que tem que ter um pouco a mais, né? E eu também entendo que às vezes o clube precisa fazer o quê? Ele precisa fazer dinheiro. Ele precisa às vezes vender esse atleta para fora para ter um desafogo, às vezes em questão financeira. Então é difícil, sabe? Porque às vezes a instituição necessita às vezes de uma venda, né? Sim. Então, tem isso. Né, recentemente aconteceu com, né, no caso do Ryan, que era, né, foi outra situação também, mas ele acabou, né, sendo vendido e certamente também ajudou muito o clube também na venda dele, né? Ainda tem isso. Eu não sei se vocês são a favor, Rômulo, Renner, até o próprio Evandro, mas eu sou a favor de criar uma porcentagem obrigatória. A CBF podia pensar nisso. Uma porcentagem obrigatória de jovens da base em cada clube, em cada time. A gente já teve o campeonato de aspirantes, né? Os juniores antigamente também era nesse sentido. Pra sub-23, né? Então, mas quem vem de base assim mesmo, é uma política que precisa ser implementada pela CBF, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente podia ter um pouquinho mais de cuidado, de carinho. Evandro, a gente infelizmente vai ter que encerrar, mas eu quero que você volte aqui um dia, porque eu fiquei muito curioso para saber como é o futebol do Chile e do Peru. Essa experiência do brasileiro, porque é difícil, né? A gente vê um treinador, um auxiliar, enfim, mas indo para um mercado sul-americano, e eu tenho muita curiosidade. Se você me permitir, eu quero trazer você de novo no Cornetada pra gente falar disso, porque eu acho que é curioso demais. Olha, para mim vai ser um prazer. Boa. Quero agradecer novamente aí pelo convite. E isso rapidinho que você comentou da questão, às vezes, de dar mais oportunidade, dar minutagem, por exemplo, dos meninos da base. No campeonato chileno é regra. Né? É regra no sentido que o menino até os 20 anos, o menino que é abaixo de 20 anos, ele tem que jogar, eu acho que a base de 1.000 a 1.200 minutos na temporada. Boa. Eu acho na equipe principal. Eu acho que até na Inglaterra é assim também. Então, aí você se dá mais oportunidade e você é obrigado a colocar esse atleta para jogar.
Na Inglaterra já tivemos casos de jogadores muito novos que outros clubes queriam contratar, mas não poderia porque ele não tinha atingido de fato essa meta, essa minutagem dentro do futebol inglês. Então, eu acho que a gente pode pensar em algo nesse sentido, sinceramente. Acho que a gente precisa valorizar um pouco da característica do brasileiro, dessa ginga, desse gingado, desse drible, desse X1, que a gente acaba perdendo com a ida desses jovens jogadores para a Europa, que é mais técnico, é mais tático, é mais, né, forte, enfim. Então tem um estilo diferente, não melhor ou pior, é diferente do nosso. Nem melhor nem pior. Exatamente, é diferente. Evandro, obrigado pela sua participação. Até a próxima, viu? Obrigado, Evandro. Valeu, agradeço aí. Bom programa pra você. Valeu. Valeu, obrigado. Bom, intervalo de jogo para Japão e Suécia, 0-0. Por enquanto, Brasil enfrentando o Japão. Japão naquela vibe. Se você não quiser atacar, eu também não vou. Por mim, tá tudo certo. E tá tudo certo. Vamos pro giro da Copa do Mundo então, Romulo Maia? Vamos que lá. Ó, já temos até a vinheta. Giro da semana. Não vai rolar o áudio? Achei que você ia rolar o áudio direto. Que áudio, menino? Achei que tava com áudio, então volta o giro aí, por favor. Regire. Giro da semana. Agora sim, devido às novas regras de confrontos da FIFA, né, de confronto direto, pela primeira vez na história da Copa do Mundo, veremos duas seleções que provavelmente vão querer perder o jogo. A partida entre Áustria e Argélia, com ambos os times já classificados devido à vitória contra a Jordânia, os dois times, quem terminar entre os dois times em segundo lugar enfrentará a Espanha, enquanto o terceiro colocado provavelmente vai enfrentar a Suíça. Obviamente, com nenhum dos dois times querendo enfrentar a Espanha, a Áustria deve torcer para perder e cair para terceiro, enquanto a Argélia vai torcer para empatar ou perder para também ficar na terceira colocação. Nem ganhar nem perder. Apenas evoluir. Cornetada. Na Copa do Mundo de 2026, apenas 7 jogadores usam o mesmo número na escalação, igual ao número de pontos e traços do código Morse em seus nomes completos. Tim Ryan, Bremer, Ali Ahmed, Wagner Pina, Nathan Ngoy, Anis Slimani e Denis Undavi. Cornetada. Equador e Alemanha foi a primeira partida da Copa do Mundo entre países cujas consoantes e vogais estão nas mesmas posições complementares. Meu Deus. Cornetada. Dentre 1.248 jogadores da Copa do Mundo, apenas um jogador tem o nome em suas costas, que é um palíndromo, ou seja, a mesma coisa de frente para trás e de trás para frente. Eze, da Inglaterra. Cornetada. Equador e Alemanha é a partida da fase de grupos da Copa do Mundo que tem a disputa de costa mais próxima entre dois países continentais. A costa do Equador tem 2.237 km e a Alemanha 2.389 km, ou seja, apenas 152 km de diferença. Cornetada. O gol de Leroy Sané contra o Equador hoje foi o segundo mais rápido da Alemanha em sua história nas Copas do Mundo, 1 minuto e 49 segundos. Fica atrás apenas de Ernst Lehner contra a Áustria em 1934, marcado exatamente com 1 minuto. Cornetada. Tunísia e Holanda é o único jogo da fase de grupos em que ambos os países têm exatamente 2 vizinhos terrestres e ambos se abrem para o norte, em direção ao mar. Cornetada. E esse foi o nosso giro da Copa de hoje. Lembrando também, aproveitando e trazendo uma informação que surgiu depois que a gente estava gravando, a Copa do Mundo de 2006 bateu recorde de público e derrubou a marca que durava 32 anos. A melhor marca era em 94 nos Estados Unidos, com 3,5 milhões de espectadores. Sim. Então, cada vez mais estamos aumentando aí o público na Copa, até porque tem mais jogos. E também, para finalizar, o jogador que mais correu ontem no jogo do Brasil foi o Danilo, que atingiu a velocidade máxima de 34,2 km. Olha o que jogo. Lateral? Exatamente. E o Neymar foi o segundo mais lento, só ficando atrás do Alisson. Ah, beleza. Eu já esperava. Temos participação, 82201041. Vambora. Aê, Rádio Metrópolis. Opa. Conectado, Patrick Samatana. Fala aí, queridão. Stone. Olá. E o restante do pessoal aí que tá na bancada. Legal. Eu tava dirigindo, mas era só pra fazer um adendo. O Mateuzinho, né? Que o Pelé tinha 17 anos e 58, né? Isso. Se fosse justa a comparação, assim, é injusto, né? Com o Neymar. O Neymarzinho não fez nadinha, né? Eu falei que ia ter. Perto do nosso rei. Mas se fosse pra comparar, seria como se fosse em 74 o Pelé no Cosmos, jogando muito mais do que o Neymar hoje em dia, e que ele não foi pra Copa por causa da ditadura, como forma de protesto. Enquanto o Neymar praticamente implorou pra ser convocado,
implorou para o Santos Você não tá comparando, falsificar Matheus. os testes. Mas aí você não... Eu falei que ia ter, René Lopes. Sempre tem. Mas vambora. Boa noite, Patrick, Miriam. Os demais aí da Rádio Metrópolis aí do Cornetada. Patrick, pelo amor de Deus, não deixe de falar do Neymar não, meu amigo. Pode falar, você me liga, pelo amor de Deus. Você é um dos que eu já ouvi falar do Neymar, o mais sensato que tem. Então arrocha, meu filho. Moe, coloca pra moer. Já falei. Boa noite, tamo junto. Não tem a mínima condição. Tá? Boa, Ezequiel. Obrigado pela sua participação. Acabamos de falar do Eze. Mais um? Acabou, porque não tem mais tempo. É verdade, né? Tem Gente, muita participação, mas não tem tempo. e tem podcast. Tá chegando ainda. Bom, vamos terminar o Cornetada de hoje, tá? Hoje é quinta-feira, amanhã não temos. Hoje é quinta-feira. Amanhã não temos Cornetada, mas na segunda-feira, dia de jogo do Brasil, a gente tem 2 Cornetadas. Olha que coisa boa. Não basta um, tem 2. Não basta um, tem 2. A Pra compensar o de amanhã, pra ninguém ficar com saudade. Exatamente. A gente tem Cornetada então na segunda-feira, de meio-dia de 1 às 2 da tarde, né? No pré-jogo do Brasil e alguém que a gente vai saber já. Então, de 1 às 2, portanto, Cornetada especial Copa do Mundo 2026 e o normal de 8 às 9 da noite. Fechado, tamo junto. Romulo Maia, boa noite. Até segunda, beijunda na bunda. Boa noite a todos, boa noite, Patrick, Miriam, boa noite a todo mundo que nos acompanhou. Segunda-feira estaremos aqui então 1h com o Patrick. Samar tá pagando nosso almoço, viu, Miriam? Eu vou trazer um almoço pra gente mesmo. A Miriam não vai estar aqui, coitada. Então vai perder o almoço. Mas vai estar na janta, Oba, estrogonofe, por favor. Caraca, ainda daqui é pedido, tá vendo? Lógico. Mas ela pode. Mas eu não tenho nenhum cardápio. Estrogonofe de frango ou carne, Miriam? De carne. Perfeito. René Lopes, beijo na bunda, até segunda. Até segunda, amanhã espero vocês no Prorrogação 6 da tarde. Amanhã estaremos lá. Boa, mas você pode ir lá conectar com nós. Vou lá. E só um detalhe rapidinho pra ir embora. O que fizeram com o presidente do Ceará Sporting Clube hoje, ao levar uma pessoa, mandar uma bomba, um buquê de flores pra filha do presidente do Ceará, é uma coisa que deve ser abominada no nosso futebol. Boa noite, gente, até a próxima. Até sobre isso, o Ceará enviou uma nota, né? O Ceará Sporting Clube repudia atos criminosos cometidos contra o presidente João Paulo Silva e seus familiares hoje, como o próprio Renner disse, diante dos graves episódios, entre os quais o envio de uma bomba endereçada à filha do dirigente alvinegro. O clube e o presidente repudiam de forma veementemente qualquer manifestação de violência, ameaça ou intimidação. E só pra finalizando mesmo já, Alex Escobar está fora da Copa do Mundo. Ele disse que não se sente seguro. Acabou de sair essa notícia. Desejo melhoras, nosso querido Escobar. Metrópolis. Notícia já no Metrópolis. Infelizmente aconteceu aquele caso complicado com ele. Desejamos melhoras, que ele possa se recuperar bem em casa. Ministro tá brava com a gente. Boa noite, gente. Expulsando já. Até segunda-feira. Tchau. Lia, minha filha, eu te amo. Um beijo. Rádio Metrópolis 104.1